Hoje nós vamos falar de uma irmã nossa, psicóloga, Maria Heloísa Bernardo, que escreveu um capítulo sobre a dependência química e os desafios para tratamento. Então vamos buscar o auxílio da espiritualidade, fechando um pouquinho os nossos olhos materiais e buscando essa conexão com muita alegria, com muita paz, com muito amor, com uma respiração tranquila, calma, tentando esvaziar um pouquinho a nossa cabeça dos problemas do dia a dia, estando aqui de verdade, concentrados, receptivos e rogando ao Pai que a gente possa fazer entendimento das lições da doutrina espírita, que vão sendo muito carinhosamente apresentadas para nós por esses irmãos queridos que se debruçam em estudo e tentam, a exemplo do codificador, codificar também aquelas matérias menores, né? Trazer códigos que sejam mais fáceis e entendíveis, que caibam, que tenham acesso a nós. E assim, quando fizer sentido, quando a gente poder entender o quanto a espiritualidade influencia em nossa saúde, a gente possa transformar em ações esse conhecimento, propiciando não só a saúde para nós, como para os nossos entes queridos. Então, nesse sentimento de paz, de alegria, de amor, de receptividade, a gente pede permissão a esses irmãos que coordenam esse trabalho, permissão a Jesus, para a abertura das atividades de hoje, que elas se transcorram no ambiente de paz, de amor e de fraternidade, que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa irmã, Maria Heloísa, tem bastante palestra dela, quem quiser procurar na internet sobre esse tema que é tão contundente, da dependência química, das drogas lícitas, das drogas ilícitas, o quanto isso nos influencia, o quanto isso nos influencia no sentido de abrir um campo e piorar ainda mais a questão das influências espirituais. E ela quer, com esse tema hoje, não só propiciar um pouquinho de entendimento sobre as lesões, os danos que a dependência química causa, mas também, mais uma vez, reforçar, como todos os temas dessa obra, reforçar a importância da espiritualidade, da religiosidade, o quanto isso acaba sendo muito positivo no desafio de enfrentar o tratamento das drogas. Ela começa explicando um pouquinho sobre o funcionamento cerebral, falando que o cérebro é composto de milhares de células que se comunicam umas com as outras e com o resto do corpo, enviando e recebendo mensagens químicas. A gente vai falar de um neurotransmissor aqui de uma forma mais especial, que é a dopamina, mas ela explica que os neurotransmissores são lançados em milhares de vezes por segundo em cada célula cerebral. Tem um balanço delicado desses neurotransmissores que fornece a base química para as habilidades globais e os talentos pessoais, ou seja, tudo que a gente faz, pensa, age, vai sempre a todo segundo, milhares de neurotransmissores vão sendo acionados aí, e a gente vai tratar de um especial que está envolvido aí com a questão da dependência química, lembrando que essa obra também é uma obra que foi escrita, pensada também para ser utilizada e refletida para profissionais de saúde. Então, às vezes, ela trata também de trazer para o profissional de saúde a importância de fazer essa conjunção de espiritualidade e saúde e oferecendo então uma gama de alternativas para aquele que está do lado de cá, tratando as pessoas, ampliar ainda a sua visão sobre o sujeito que busca ajuda na melhora de saúde de qualquer natureza. Ela explica no livro dela, então a gente não colocou aqui, mas da importância de todo profissional de saúde incluir no seu repertório de investigação, de anamnese, a questão da dependência química, sobretudo do álcool, das drogas lícitas, né? Em qualquer área de atuação do médico, ela fala que é importante a gente abordar essa questão porque acaba influenciando em nossa saúde. A gente sabe que a resposta do paciente, que é o que fica com o médico, nem sempre condiz com a realidade, né? Dificilmente vai ter alguém assim mais transparente para falar o quanto ele bebeu no final de semana ou quanto ele faz uso de drogas, né? Às vezes uma caixa de cerveja vira só uma latinha, mas é importante abordar e pelo menos, e mais importante ainda, levar ao conhecimento do paciente o quanto aquilo interfere na saúde dele, seja qualquer tratamento que ele venha fazer. Me lembro da história de um médico que
vendo a importância disso, já fez logo essa pergunta para o paciente e perguntou para o paciente diante dele: para você bebe? E o paciente respondeu: eu bebo sim, eu vou aceitar um whiskyzinho, pode servir para nós, né? Isso já foi bastante sincero, não é isso que ele queria, né? O que a gente tem que saber é que existe uma diferença em cada pessoa, a depender da sua predisposição clínica, espiritual e pessoal na interferência das drogas. Mas ela então aponta um cenário de onde começa a dependência química. O cérebro, com a influência de substâncias psicoativas, altera seu balanço neuroquímico. Esse desequilíbrio faz o indivíduo, por exemplo, andar cambaleante, ter fala enrolada, ter os reflexos lentos. Todo mundo sabe da questão de dirigir sob o efeito do álcool. De fato, a gente tem alterado aí as nossas condições ao volante. Olhos turvos, perda de memória, que às vezes vão prejudicando o sujeito ao longo da vida dele, né? Permanece, mesmo depois de um tempo sem beber, ele tem um prejuízo que é constante, além do prejuízo momentâneo da droga. Incapacidade de concentração, entre tantos outros sintomas. Ela explica: isso ocorre porque as drogas liberam ou bloqueiam neurotransmissores e o cérebro tenta restabelecer o equilíbrio e reajustar o balanço químico que foi alterado pela agressão sofrida através da substância, da mesma forma que um termostato controla o ambiente, fazendo uma analogia àquele equipamento que a gente usa para aumentar ou diminuir o calor das caldeiras. É mais ou menos assim que ela quer dizer. Estava conversando com o doutor Alejandro, lembrando de uma aula que ele deu, e a gente tentando trazer, é claro, de uma forma bastante simplificada, o principal neurotransmissor envolvido nas nossas questões de prazer é a dopamina. Quando a gente come um chocolate, quando a gente tem uma sensação boa, quando a gente tem uma realização pessoal, esse é um neurotransmissor que vai acionado, que é o mesmo neurotransmissor que vai acionado quando a gente faz uso de substância, né? A gente tem um sistema de recompensa no cérebro que acaba regulando a atuação desse neurotransmissor. O que acontece no uso de drogas, e aí a gente tenta entender por que o vício vai se instalando, onde começa a dependência química. A gente vai tendo uma grande excitação do nosso sistema nervoso central e atinge o nosso sistema de recompensa num nível de muito enfático, usando assim a fabricação de muito neurotransmissor dopamina. Com isso, a gente atinge um lugar quase inatingível no cotidiano através do uso de substância. Uma super excitação, dá muito prazer, tem um efeito aí de 1 hora mais ou menos, né? E aí, sem o uso da droga, para a gente conseguir ter essa mesma condição nas atividades de vida diária, vai ficando muito difícil. O sujeito vai fazendo uma adaptação à droga, vai ampliando a sua tolerância. E ele vai precisando sempre de um pouquinho mais para atingir esse nível de excitação e ter essa resposta do neurotransmissor e a sensação de prazer como resposta do sistema de recompensa. Isso faz com que o sujeito vá gradativamente perdendo o interesse pelas coisas, porque nada que ele faça, nada que ele ouça, nada que ele coma, nada que ele troque na sua vida social, consegue atingir uma condição de êxtase propiciada pela droga. E aí então o sujeito vai aumentando o consumo de drogas, vai aumentando, até que de fato vai se tornando cada vez mais prejudicial para ele. Até no uso da própria substância. Não é raro a gente ouvir as pessoas, quando entram no processo, por exemplo, de alcoolismo, de drogadição, acharem que aquela droga está ficando fraca, quando na verdade a droga é a mesma, o álcool é o mesmo, mas ele que vai ficando mais tolerante, né? Então o sujeito vai pegando uma droga mais forte. Ele fala que essa maconha prensada não é boa, que ele quer a maconha mais natural e ele vai aumentando para outras drogas, porque o cérebro vai adaptando, vai ficando tolerante, até que vai se tornando algo bastante insustentável. E é aí, diz a nossa autora, que começa algo assim
bastante prejudicial do ponto de vista espiritual, quando a droga abre um campo muito maior para a influência obsessiva. Diz André Luiz, então, no livro Ação e Reação: conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes do ponto de vista espiritual, né? Robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe sobreponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. O que ele está dizendo? Que do ponto de vista espiritual, ele vai reproduzindo a mesma sensação que acontece do ponto de vista material. Uma certa superexcitação do pensamento, uma fixação na busca de algo, e aí fica presa fácil. Porque daí ele abre um campo muito grande para a influência espiritual, que vai fazendo com que todo o nosso organismo sofra as consequências, né? Como funcionam as drogas que afetam o humor? Outro capítulo que ela chama de destaque para a gente pensar para além da questão cerebral, né? Porque a gente fica muito preso às vezes na questão das drogas, ao funcionamento cerebral, ao sistema nervoso central, e se esquece que todos os outros sistemas do nosso corpo vão sendo aí adulterados prejudicialmente pelo efeito de substâncias, que vai ser diferente de sujeito para sujeito, né? A medicina entra de uma forma muito importante, explicando as consequências daquilo que é uma predisposição clínica, genética de cada um de nós, e que vai incidir também sobre o uso de drogas, né? A gente tem pessoas que conseguem conviver de uma forma até bastante razoável com o uso de substâncias, de drogas, e tem outras que não são assim. A droga, de fato, é prejudicial para todo mundo, mas a forma com que o sujeito lida com ela, é claro que num número pequeno, às vezes ele consegue ter uma vida tranquila e tocando a vida sem ter tanto comprometimento, e outros não. Mas isso a gente estava conversando, né? É para todas as coisas. Eu me lembrei de uma tia, eu tenho uma tia com quase 80 anos de idade, que eu cresci vendo ela comer a gordura da picanha. Todo mundo cortava a carne e jogava a gordura fora. Ela cortava a carne e ficava com a gordura e jogava a carne fora. E a vida inteira ela comeu a gordura da picanha. Sabe aquela gordura? Que se eu lambo a gordura já me dá colesterol, só de sentir o cheiro, já sobe meu colesterol. Ela comia gordura e nunca teve colesterol, né? Então, tem pessoa que faz intolerância à lactose sem entender direito a causa disso, mas a gente pode medir as consequências, né? Aí vai sim a medicina explicar uma predisposição clínica, os hábitos da pessoa que levam aquilo, mas o que ela quer dizer com isso é que nós somos diferentes, né? E que essas diferenças não podem marcar qualquer tipo de ideia que venha dizer que a droga não é nociva. Ela é sempre nociva, é que cada um age de forma diferente com o uso dela. O corpo sofre efeitos de forma diferente. Mas o efeito da droga tem uma ação mista, a gente vai ver um pouquinho disso, estimulante e depressor. O que a gente vê muito na balada também, né? Tem vários tipos de droga, sintética, pré-sintética, natural, e às vezes uma tem um efeito mais estimulante, outra tem um efeito depressor, e essa combinação é muito perigosa. Ela vai falar disso também, a gente estava conversando, né, Helena? Por exemplo, o álcool tem um efeito mais depressor, apesar de conduzir no primeiro momento a euforia, a uma agitação maior, depois ele tende a dar uma sedada no sujeito, um efeito mais sedativo. A pessoa vai consumindo o álcool, fica numa posição mais sedativa e depois consome outra droga estimulante, como a cafeína dos energéticos, com uísque, ou a própria nicotina do cigarro. Tem muita gente que depois de beber tem vontade de fumar para tentar compensar um efeito no outro, e aí vira uma bomba, né? Acaba ficando muito pior, e isso é uma coisa que acontece bastante. Tem uma série de sintomas que vão acometendo todo o nosso organismo, não só o cérebro, mas o sistema respiratório, o coração, o rim, o fígado, o sistema digestório, né? E o corpo e o cérebro experimentam todos os efeitos do estimulante e depois todos os do depressor, atendendo à busca do usuário na obtenção
de uma ação mista. Ação mista essa que, de uma forma enganosa, o sujeito tenta buscar o equilíbrio. E, inclusive, no plano espiritual, ela mostra no livro dela também, ela traz, né, aqui no livro Sexo e Destino, onde lá a gente sabe, quem lê o livro vai ver, tem um hospital escola chamado Almas Irmãs, que é um hospital que tenta acolher os sujeitos que regressam de uma nova encarnação e que buscaram nessa nova reencarnação a sua melhora da condição da dependência química. São sujeitos reincidentes já em encarnações pretéritas no uso de substâncias lícitas e lícitas degenerativas. E o que ela traz é um dado bacana, que também reproduz um pouquinho o que é a nossa realidade material, que do ponto de vista espiritual os dados são muito semelhantes. As pessoas acabam, por vezes, num terço delas, ficando piores, né? Vão piorando o seu quadro, o que não significa que elas involuam, elas mantêm na mesma posição evolutiva, mas a sua relação com a droga vai piorada em 34%, na mesma ficam 26%, então 60% dos sujeitos reencarnatórios não logram êxito no intento de vencer as drogas e 40% são melhorados ou vitoriosos. E esse resultado, ela aponta algumas pesquisas na obra, para quem está acompanhando o livro Saúde Integral, mostra lá que esse resultado é compatível com o resultado que a gente tem também de encarnados, tá? Quais são os fatores do bem? Tudo tranquilo? Falando muito rápido? Não, tá tranquilo. Fatores agravantes, e destaca o duplo diagnóstico, né? Quando ela faz uma relação entre o transtorno mental e a dependência química. Transtorno mental nessa interface com o uso de substâncias, às vezes você tem um transtorno mental que se instala primeiro e depois você começa a ter uma complicação com a dependência química. Por vezes você tem a dependência química primária e o transtorno mental posterior, mas o que mais acontece, quase que ao mesmo tempo, né, e é muito comum, você ter a incidência dos dois, né, que é o duplo diagnóstico. Isso é um agravante para a questão da dependência química, onde quase que simultaneamente as duas coisas vão aparecendo, ou seja, o sujeito vai aumentando o consumo dele de drogas e ele vai tendo algum tipo de problema de ordem mental. Psicose tóxica, dentro desse subcapítulo, ela destaca também a psicose tóxica, que são aqueles sintomas que são muito comuns dentro do transtorno mental, mas são orgânicos, são clínicos, são causados pela própria dependência química. E ela fala aqui no finalzinho, né, da questão de aumentar o potencial suicida, né, em quase 3 vezes. Por quê? Porque torna o sujeito vitimado por essas psicoses um pouco mais agressivo, um pouco mais violento, as suas ações são mais contundentes, então ele tem 3 vezes mais chance de aumentar o seu repertório, a sua condição de atentar contra a própria vida. Além de sintomas que a gente tem em transtornos mentais, né? Só que oriundos da dependência química, sintoma persecutório, delírio, alucinações, que vão agravando ainda mais o problema com a dependência. Dentro do tratamento, né, alguns desafios, ela começa então a falar da curva entre o sujeito estar usando a substância e começar o seu tratamento. A gente vai entrar na parte principal, né, que é do texto dela, que é a intervenção espiritual e o quanto que isso já vem sendo falado para além das religiões. Quando o sujeito começa então a tentar se tratar, a tentar ficar longe das drogas, tem um grande desafio já de inicial, daquele que quer parar de usar, que é a síndrome da abstinência. Todos nós já ouvimos falar isso, né? A dificuldade que o sujeito tem nos primeiros dias, né? Então ela classifica como aguda aquelas que acontecem nos 3 primeiros dias até os 10 primeiros dias, de quando o sujeito para, é onde ele vai sofrer a maior onda, né? O maior gatilho de vontade de usar mesmo, que
que é muito doloroso do ponto de vista físico, inclusive psicológico, e a demorada ou tardia, que decorre entre 6 meses a 2 anos, mas ela tem relato de muito mais do que isso, de pessoas de muitos anos depois ainda ter a síndrome da abstinência, diante de um gatilho, diante de alguém que está fumando, ou para quem é alcoolista, diante de alguém que está bebendo. Apesar dela colocar essa média, lá no capítulo ela explica que às vezes vai para bem mais do que esses 24 meses aí apontados como média, né? Com crises convulsivas, desorientação, até estados mais graves como coma, por exemplo, causados pela síndrome da abstinência. A questão emocional, né? Uma série de sintomas emocionais, as síndromes emocionais, dentro do processo de tratamento, que também torna-se aí também um desafio para aquele que se coloca a ficar longe das drogas, quando as questões emocionais, para além dos sintomas de abstinência, vão influenciando o sujeito, e ele vai tendo outros problemas de ordem emocional, todos agravados por conta desse período sem o uso, que também se torna autodestrutivo e precisa ser combatido. Aqui no finalzinho, resumi um pouquinho o que fala lá, mas aqui no finalzinho ela fala, por vezes, já fazendo uma ponte para o tratamento espiritual, só a vontade não basta. Muitos de verdade tentaram genuinamente e fracassaram no intento por falta de uma ajuda externa eficaz, ou seja, na maioria dos casos ela está dizendo que sozinho o sujeito não consegue. E muitos não conseguem identificar os danos que o uso traz, e é preciso que pessoas que convivam com ele, e lá no livro a gente vê a família como principal elemento nesse quesito, ajudem e busquem orientação quanto a todos os procedimentos. Aí a gente está falando mesmo de uma radicalização no tratamento. A gente vê que às vezes por comportamentos emocionais, o dependente ele tenta negociar com a família ou até mesmo com a equipe de saúde o seu processo de tratamento, dizendo que vai migrar de uma droga mais forte para uma droga menor. A gente fala, olha, fumava, cheirava, injetava, agora eu vou ficar só na maconha, porque a maconha justifica, tem uma fase até de apologia, às vezes a maconha. Esse tipo de comportamento que tem um grande componente emocional envolvido, é que faz o sujeito não enxergar direito o dano que a droga causa na vida dele. É disso que ela está falando, dessa negociação que o sujeito faz, enganando a si próprio e tentando enganar a equipe médica e a família. E aí a família é importante, no sentido de identificando essas questões e mostrando para ele que o que ele está fazendo não está progredindo no processo de tratamento. Aí apresenta dados, apresenta fatos, né? Traz ele para uma realidade, sai daquela fantasia, né? E importante, determinar limites bem adequados e rigorosos. No processo de tratamento, isso aí, as clínicas são unânimes, principalmente nas áreas da psicologia. A psicologia comportamental é que acaba sendo a mais utilizada em tratamento químico. Por quê? Porque ela vai reger o comportamento mesmo, vai cercear o comportamento do sujeito, vai ditar regras do que ele pode e não pode fazer. E isso conversa com os 12 passos que a gente vai ver adiante, né? No processo de tratamento clínico da dependência química. Você não tem negócio com isso, né? Você vai radicalizar para poder vencer as drogas. E os dados demonstram, pelo menos o que eu tinha visto um tempo atrás, que o sujeito internado ou o sujeito dentro de casa apresenta o mesmo resultado. A internação não melhora muito o número, né, de pessoas que se recuperam. Por quê? Porque às vezes a internação é aquele apagar o incêndio, né? É um momento em que o sujeito está tentando contra a vida, ele é muito importante. Mas o que vai fazer a manutenção do sujeito ficar longe da dependência mesmo é uma regra rigorosa o resto da vida dele. E talvez é nesse sentido que os especialistas dizem que dependência química não tem cura, tem tratamento. Você convive com aquilo, mas você está sempre um sujeito em tratamento, né?
a ideia do só por hoje eu não vou beber é só por hoje a vida inteira. E isso precisa ser levado com certo rigor, porque a droga mais fraca vai levando a droga mais forte e vai desregulando toda a sua abstinência. Você não consegue se manter muito tempo longe daquilo que já era o seu comportamento de dependente original. Fala de uma verdadeira intervenção comportamental mesmo. E aí os principais passos, né? Os principais passos. Recobrar o controle dos processos do pensamento. Isso é importante. Vigilância. Pensar de uma forma clara. Tentar olhar para a realidade. É nesse quesito que entra a família. Um fala, outro fala, outro fala. Talvez eu esteja mesmo vendo de forma errada. Ele vai vendo claramente o que ele está fazendo da vida dele, como ele está se comprometendo, quais são os danos, as perdas que vão se dando, perda de emprego, perda de rede social. E é importante ele retomar essa fluidez mais sensata do pensamento. Processos emocionais. Aqui é fazer um deslocamento, tirar o sujeito da projeção, muito comum em dependente químico. A culpa é de todo mundo, menos dele. E aí é importante você fazer um deslocamento de deixar de apontar o objeto, deixar de apontar para fora e deslocar isso para o que você está sentindo. O que você está sentindo é teu. É para além dos gatilhos. E se você ressignificar o que você sente, trabalhar as suas dores, você tem mais chance de se manter abstinente. Estabilizar a crise aguda. Aqui que às vezes é funcional a internação. Uma crise mais aguda, você intervém com uma internação, mas o processo rigoroso, né, de administrar os seus problemas físicos, emocionais e sociais, com regras que envolvem aquele triângulo de recuperação, evitando pessoas, lugares e situações, vai ser o resto da sua vida. Na medida que você vai progredindo, você vai avançando mais, mas sempre com esse pano de fundo. Controlar comportamentos, né? Atenção aos sinais de abstinência, ela tem sinais, o usuário sabe qual que é a realidade dele, mudança de estilo de vida, maneira equilibrada de viver com sobriedade, manter o processo dinâmico, estar sempre em movimento, fazendo atividades, e as questões ali dos sinais da síndrome da abstinência alcoólica, cefaleia, mal-estar, ansiedade, né? E buscar também, concomitantemente, aí talvez a parte que a gente vai vendo bastante importante para nós, um programa de recuperação espiritual. A gente vai ver uma história do Jung, psiquiatra, né, com o Bill W., que é o criador dos 12 Passos dos Alcoolistas Anônimos, onde eles percebem juntos, né, na década de 60, o quanto a questão espiritual é importante no processo de recuperação. Há quem diga, sobretudo os que combatem a psicologia comportamental, uma metodologia mais rígida e dinâmica, que você faz um deslocamento da sua compulsão degenerativa às drogas para uma outra compulsão, que é a compulsão de busca de espiritualidade, de busca de autocuidado. Mas se a gente refletir, ainda que as duas sejam duas compulsões, porque o sujeito traz de base um comportamento mais compulsivo, é melhor que ele tenha compulsão pelo cuidado da saúde, pela ida à academia, pela ida aos núcleos de NA, pela ida às salas de alcoolistas anônimos, pela ida ao terapeuta, pela ida ao médico, do que pela busca da fuga psicológica, que acaba sendo as drogas, né? O Bill W., o Sr. William Griffith Wilson, né? Ele é um dos fundadores honorários dos Alcoolistas Anônimos, foi influenciado pelo psicólogo William James, em sua obra A Variedade da Experiência Religiosa, que já fazia essa conexão. E então tem a clássica carta de resposta, né, de Carl Gustav Jung a Bill W., onde ele faz aí uma analogia entre o spiritus contra o spiritum, né, explicando que ao tratar um paciente, eles falam a história desse paciente Roland, que atribuiu aquela sensação, aquela necessidade, aquela busca, a gente falava do deslocamento, é mais ou menos isso, né? Ansiosa, né? Genuína, por algo superior que a pessoa experimenta, às vezes nas drogas, ele consegue ter na experiência espiritual ou religiosa. E assim ele alcança a sobriedade, ele desloca essa compulsão, né?
Então, para Jung, o anseio pelo álcool seria equivalente num nível inferior ao anseio do homem que se quer unir a Deus. E encerra esse diálogo que eles se estabeleciam, né, através de uma carta com essas palavras. Veja, o álcool em latim é spiritus. Usamos a mesma palavra para descrever a maior experiência religiosa, como também o pior veneno, o veneno mais prejudicial. Portanto, a fórmula benéfica é, pois, spiritus contra spiritum. Bom, esse princípio dos alcoolistas anônimos, né, que a gente vê dessa articulação da espiritualidade com a ciência, é basicamente tese da nossa doutrina, né, da doutrina espírita, sabendo da influência da religiosidade, da mudança de postura do pensamento, de comportamento, como uma ferramenta mesmo do sujeito na manutenção do tratamento dele, mudando o estilo de vida, aumentando a motivação nos serviços de cuidado, a adesão a grupos de autoajuda. Uma reunião espírita não deixa de ser mais um desses grupos de autoajuda. Cita no livro também dela o Dr. Arnold Koenig, que está praticamente em todos os capítulos dessa obra. No capítulo dela, um livro também bastante já mencionado nas outras aulas, Medicina, Religião e Saúde, que é o encontro da ciência com a espiritualidade, falando justamente dessa questão espiritual no tratamento. Encerra dizendo que as religiões influenciam nos cuidados de saúde da comunidade, inclusive. A própria família vai se beneficiando também das reuniões espiritualistas, religiosas, e vai aumentando a adesão do paciente ao cuidado de si de uma forma geral. Aqui na prática clínica, uma mensagem muito para os profissionais de saúde, né, como abordar, como trazer isso, falando da importância, né, de se introduzir tema espiritualidade em todo o processo de tratamento clínico. E fala no capítulo final dela, ela traz também quais são as perspectivas futuras a respeito dessa questão da espiritualidade no tratamento da dependência química, acenando, sinalizando que nas principais escolas de medicina dos Estados Unidos você já encontra disciplinas que falam de espiritualidade. Apesar de no Brasil ainda não ter, já começam a surgir algumas experiências optativas, alguns cursos específicos, né, de graduação, algumas oficinas que tratam espiritualidade, aí disciplinas também de pós-graduação, linhas de pesquisa com a temática da espiritualidade. E é isso que ela encerra, falando da importância de a gente fazer um deslocamento do nosso tratamento para as questões espirituais, de fato na obtenção de saúde integral, tema principal desse livro e da obra. Essa era a nossa aula, meus irmãos. Novamente vamos nos recolher aqui numa postura de profunda meditação, para a gente encerrar a nossa noite com a mesma paz que nós a iniciamos, que esses ensinamentos se instalem em nosso entendimento, se alojem em nosso coração, para que a gente possa, unidos, com muito amor, com muita dedicação, combater esse mal terrível da humanidade, talvez o pior deles no atual momento em que a gente vive, que é da dependência química. Que esses irmãos que se encontram aí com essa problemática sintam um pouquinho dessa nossa energia, que eles recebam um quinhão dessa espiritualidade, toda a equipe que se encontra aqui, e que se afinize com a espiritualidade para a busca do tratamento da sua saúde integral. Graças a Deus.